Uma das primeiras preocupações de alguém que vai morar num lugar diferente é com o médico. Qual que é o bom? Como escolher um médico que vai lhe atender bem? Vou contar algumas dicas que eu usei na minha escolha. Não é achismo, é experiência própria. Assista até o final. Dica 1. Procure por uma clínica que tem um site na internet. Quase sempre tem uma página que apresenta o staff médico com o currículo de cada um. No Japão, é normal um médico ter a sua própria clínica após certa idade, e o currículo educacional e profissional estará descrevendo o que ele estudou, locais onde estudou e títulos que possui. Não entendo japonês. Para esse tipo de informação, basta usar o tradutor automático que já vem instalado no Google Chrome. Testei e funciona. Mas para que olhar o currículo? Muitos médicos viveram no exterior para aperfeiçoamento dentro da sua especialidade. Não estou falando de simpósios de 3 dias, curso de 1 semana e nem treinamento de 1 mês. Estou falando de estudos de 2 ou mais anos passados como pesquisador de alguma entidade estrangeira. Quem viveu por 2 anos na condição de ser um estrangeiro num outro país sabe da dificuldade de viver fora do seu próprio país. E aí ele vai te entender melhor a sua situação de brasileiro no Japão. Se o tradutor do Chrome não estiver permitindo ver corretamente, procure por palavras como Ishi Shoukai, apresentação ou introdução do médico, ou Staff Shoukai, apresentação ou introdução do staff, conforme está aqui na tela. Chegando na parte do currículo, deve haver uma linha de tempo com os anos do calendário ocidental igual ao Brasil. Procure por palavras referentes a nome de países ou sigla das entidades estrangeiras. É muito comum encontrar palavras que lembram os Estados Unidos da América ou países europeus. Se for siglas, um exemplo é NIH, National Institute of Health, que pertence ao Ministério da Saúde norte-americano. Para complementar, caso o tradutor não funcione direito, Estados Unidos escreve assim em japonês, Beikoku, ou America Gashukoku, conforme está aqui na tela. Tem casos que no currículo está escrito em alfabeto o nome da instituição onde ele estudou. Por exemplo, University of Toronto, Toronto General Hospital e assemelhados que são fáceis de reconhecer. Caso tenha nome dos países ou siglas das entidades estrangeiras, veja o período que ele passou por lá. Aí você vai entender qual a experiência do médico em viver no exterior. Dica 2. Antes de ir no médico, entenda a origem das palavras do problema que está levando você ao médico. Uma boa parte de nome das doenças ou partes do corpo humano vem do latim ou do grego. Um exemplo é o fígado. Fígado vem do latim ficatum, e é por aí que se originou a palavra fígado em português. Por outro lado, não precisa saber que fígado em inglês é liver, mas a versão de origem do grego é hepator. Sabemos que, mesmo em português, os problemas de fígado são palavras compostas por hepato alguma coisa. Por exemplo, o estudo do fígado é hepatologia em português. Em inglês é hepatology. Aí o círculo fecha e consegue comunicar com o médico, que ao dizer hepato, você tem problema no fígado. Dica 3. Caso o remédio de uso contínuo que você comprou no Brasil já esteja no fim, guarde a caixinha ou anote o nome químico das substâncias que fazem parte. Em geral, é o nome dos remédios genéricos. Por exemplo, um remédio muito utilizado no Brasil para controle de hipertensão é o Pressat, que também é vendido como Norvasc. Essas marcas são mundiais e pode ser que o médico
as conheça. Mas, se mostrar a substância ativa chamada basilato de amlodipino, ele vai entender direto, porque o nome das substâncias químicas também tem uma forte relação com grego e latim. Por acaso, essa substância em inglês é amlodipine basilate. Só para aproveitar que falei da hipertensão, em inglês é hypertension. O hyper ou hiper vem do grego e tension ou tensão vem do latim. Quando é assim, dá para reconhecer fácil o nome das doenças e remédios, não é mesmo? Dica 4. Quer levar um tradutor? Tenha certeza que o tradutor saiba falar um nível de japonês socialmente aceito nos tempos de hoje. O tradutor precisa ter um bom conhecimento de japonês, uma boa cultura e saber falar com o médico. Se o tradutor falar com um nível de japonês rude, o médico vai pensar que o paciente é também rude. Quando um tradutor entra no circuito, a conversa demora de 3 a 4 vezes mais tempo. E o tempo de atendimento dos médicos do Japão é igual ao do Brasil, apenas alguns minutos, talvez no máximo 5 a 10 minutos. Portanto, uma consulta com a presença do tradutor acaba atrasando a agenda. Para ajudar o médico a manter a agenda, incomodando-o menos possível, algumas coisas podem ser feitas antecipadamente. Anote tudo como se você fosse falar com um médico no Brasil sobre o seu problema. Mostre ao tradutor antes para que ele possa ir construindo a tradução e, se tiver termos médicos complexos, ir pesquisando a tradução da palavra no Google. Com esse preparo, quando o médico lhe perguntar o que está acontecendo, já se tem uma resposta pronta, traduzida com antecipação e que o tradutor pode falar direto sem ouvir do paciente. É claro que o tradutor tem que avisar ao médico que já ouviu antecipadamente a resposta à pergunta padrão de um médico. Essa ação planejada faz ganhar bastante tempo na primeira rodada da consulta. E agora, uma posição um tanto quanto polêmica, mas aqui é minha opinião. Mesmo para doenças simples, eu não levaria aquele amigo prestativo que entende mais ou menos japonês e português. Só levaria quando tiver certeza absoluta da postura desse amigo na função do tradutor, ou seja, não sair falando tudo que sabe para outras pessoas. Como saber? Relembre de algum caso de atendimento médico que ele tenha feito para alguém e ter contado para você. Se contou um caso de uma outra pessoa, vai também contar o seu caso para uma outra pessoa. Mais uma coisa, tenha certeza que o japonês que ele fala é um japonês de um nível aceitável. É melhor um paciente falando japonês ruim do que um tradutor falando japonês ruim. Por último, dica 5, que não é sobre escolha do médico, mas é importante para ser bem atendido. Quando o médico chamar você e entrar no consultório, diga Ohayou gozaimasu ou Konnichiwa, seguido de Onegai shimasu, de uma forma clara e pausada, antes mesmo de fechar a porta. Na hora de ir embora, fale Arigatou gozaimashita, antes de abrir a porta. Sendo você um estrangeiro, o médico vai perceber que está se esforçando para falar e demonstra-se que tem um mínimo de educação que se espera de quem quer viver no Japão. Compartilhando as minhas experiências em forma de dicas, espero ter contribuído para uma melhor escolha do seu médico. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like. E se gosta desse tipo de assunto, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.